sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existe pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Augusto Cury. Tema da nossa aula de hoje será Estudo do solo e sua preparação. Habilidade de número 11. Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Como são formados os solos? Por milhares de anos, sobre a ação do clima. Qual é esse clima? Chuva, vento, sol e temperatura. Com a influência do relevo. Qual é esse relevo? Planícies, morros, montanhas e vales. E dos macro e micro-organismos. O que seria macro e micro-organismo? São restos de animais ou vegetais. As rochas vão se transformando e diminuindo de tamanho. O solo, ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. No começo, ele apenas colhia os produtos da terra, depois teve que aprender a cultivar a terra para obter o seu alimento. Para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimentos. Então, o solo é ele quem nos dá, na verdade, o alimento. Então, é a fonte principal de produção do nosso alimento. Que alimento é esse, professor? O alimento que chega à nossa mesa. O que é o solo? O solo é vida, conhecido também como terra. Ah, professora, é o solo. O solo é conhecido também como terra. O solo é importante para todos os seres vivos, pois é nele que o agricultor produz o seu alimento do dia a dia. Quando o agricultor utiliza o sistema de monocultura, ou seja, quando ele cultiva no mesmo local somente um tipo de planta, o solo pode ficar cansado e empobrecido. Cuidados com o solo para evitar esse empobrecimento. É importante fazer a rotação de cultura, que nada mais é do que alternar o plantio. Para o solo, é importante fazer rotação de cultura, que nada mais é que alternar o plantio de diversas culturas numa mesma área, de uma safra para a outra. Na rotação de cultura, os agricultores plantam uma leguminosa, como soja, por exemplo, e no ano seguinte plantam no mesmo lugar, depois da sua colheita, é claro, uma cultura como milho ou algodão. Outro aspecto importante que o agricultor deve respeitar é o tipo de cultivo mais adequado para cada região. Tipos de solo. Assim como organismos, os diversos tipos de solos, como muitas características diferentes entre si. Então, os tipos de solo, há várias características para esse tipo de solo. Vamos conhecer algumas delas. Por exemplo, os solos podem ter várias cores, como vermelho, amarelo, laranja, marrons, pretos, cinzas, brancos e algumas vezes azulados ou esverdeados. Também podem ser arenoso, argilosos ou textura média, rasos ou profundos, como com ou sem pedras, rochas no interior ou nas superfícies, secos ou alagados, férteis ou pobres em nutrientes, com diferentes teores da matéria orgânica. Importância do solo. Os solos são importantes em nossas vidas. Deles dependem todas as atividades agropecuárias, como a criação de animais e a produção de alimentos. Quais são esses alimentos? Carne, ovos, leites, milho, arroz, feijão e trigo, frutas, hortaliças e legumes. A produção de fibras como algodão e sisal, e da madeira a produção de árvores e de flores, e etc. Sem falar na indústria da construção civil. Areia, tijolos e telhas.
e na conservação das florestas, rios e lagos, enfim, toda a biodiversidade. Existem diversos tipos de cultura na prática da agricultura: plantio direto, rotação de culturas, curvas de nível e acolhimento. Em diversidade de técnicas, existe em razão dos diferentes fins. Ora, os agricultores priorizam a produtividade, ora priorizam a conservação dos solos. É preciso, pois, conhecer as diferentes formas de conservação do solo propiciadas para cada uma dessas técnicas de cultivo. Importância do solo na agricultura, na construção civil também. Além da sua importância na agricultura, a pecuária e na construção civil e para o meio ambiente, o solo contribui também para que o homem produza arte, como, por exemplo, as esculturas de cerâmicas e argila. Então, nós temos aqui, nas imagens, na primeira imagem, nós temos solo na agricultura. Essa imagem, a qual a mulher está colhendo o seu fruto, nós podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Aqui na nossa cidade, tem um projeto municipal que é a Feira da Agricultura. Então, nós poderíamos priorizar e dizer que o solo na agricultura também ativa, ou seja, beneficia aquelas pessoas a quais trabalham com a Feira da Agricultura. Alimentos plantados e colhidos com materiais orgânicos. Solo na construção civil. Na construção civil, nós temos também no nosso município, né, as cerâmicas. Olarias também, que nos fornece os blocos, lajotas e tijolos. Na pecuária, nós temos a criação de gado, também uma fonte de renda do nosso município. Mas, para tudo isso, precisamos conservar o solo. Sistema de plantio direto. O sistema do plantio direto, como o próprio nome sugere, baseia-se em realizar os cultivos diretamente sobre o solo, aproveitando os restos orgânicos da colheita anterior. Tal técnica é considerada agressiva, uma vez que não concede tempo para a reposição de nutrientes perdidos pelo solo na colheita anterior. Então, o que acontece? Se não deixar o solo descansar, perde-se todos os nutrientes. Então, o plantio direto, ele precisa deixar o solo descansar. Solo descansado, produtividade 100%. Sistema de rotação de cultura. Já no sistema de rotação de cultura, ocorre uma alternância entre os tipos de produtos a serem cultivados. Tal alternância não pode ser realizada aleatoriamente. Os produtos a serem cultivados devem possuir certa demanda no mercado e proporcionar reposição de nutrientes no solo. Essa rota de cultura, né? Rotação de culturas, na verdade, dentro do solo. Como é feita, professora? Digamos que nós começamos a plantar o milho. Depois que colhemos o milho, nós plantamos a aveia. Depois que colhemos a aveia, nós plantamos o feijão. Depois que colhemos o feijão, nós plantamos o nambo forrageiro. Depois do nambo forrageiro, nós plantamos a soja. Chama-se rotação de culturas. Várias plantações, porém não iguais. Para casa, chegou nossa hora, meus amores. Vamos lá fazer nossa atividade. Observe o item, aplique os seus conhecimentos. Olha lá o que a professora tem para vocês como desafio para um vídeo explicando o que aprendeu na aula de hoje. Não esqueça de falar o seu nome e o da sua escola. Desde já, boa sorte!